Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos da SPM São Paulo. Eu sou Nina von Sosten. E eu sou Pietro Secato. Hoje vamos falar sobre o boom no cenário do teatro musical no país. Para isso, convidamos ele, que é diretor, dramaturgo, jornalista, publicitário, professor e pesquisador na área de teatro musical. Ele escreveu o livro A Broadway Não É Aqui e hoje coordena o curso profissional de teatro musical na Voz Ensina. Estamos falando de Gerson Esteves. Gerson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a vocês, meninos. Muito obrigado por terem me convidado, a escola e os professores da área. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Gerson Esteves para vocês. Mal terminamos a pandemia e hoje temos em cartaz pelo menos uns 5 musicais em São Paulo, o que mostra que o gênero agrada. O que atrai o público, na sua opinião? Bora lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você fala 5 musicais, vamos tentar ver quais são esses 5, né? Então a gente tem Summer, que na verdade não é teatro musical, é um show. Com direção do Miguel Falabella, com músicas em inglês, e as músicas não constituem teatro, elas constituem um show. A gente tem em cartaz não me lembro, gente, alguém me ajuda? Acho que a Família Addams. Família Addams, né? A gente tem Chicago, que são 2 espetáculos de franquia de Broadway. A gente tem o que mais? Nem me lembro, mas enfim. Eu acho que a gente tem algumas coisas e é importante a gente entender que a gente tem mais do que isso. Começa por aí. A gente tem mais do que isso. A gente tem, por exemplo, alguns espetáculos originais brasileiros, como o Na Utopia, que estreou semana passada, ou como o Tatuagem, da Companhia da Revista, que também estreou tem uma semana ou 2. A gente tem o Concertando para 2, da Cláudia e do Jarbas, que está viajando agora o Nordeste todo. A gente tem Bibi, Uma Vida em Musical, que estreia no Rio de Janeiro. A gente tem Cangaceiras, Guerreiras do Sertão. A gente tem Cor Púrpura, que é um musical super importante por conta da questão da discussão do protagonismo negro no teatro e no teatro musical. Então a gente tem algumas coisas que são muito importantes. O gênero agrada muito e agrada muito aos brasileiros. Agrada demais aos brasileiros, porque o brasileiro faz teatro musical desde o tempo que os portugueses chegaram aqui. Os índios brasileiros, os nossos povos originários, já faziam teatro musical. Está no 2º capítulo do meu livro, A Broadway Não É Aqui. A gente tem que entender que quando os portugueses chegaram aqui, os nossos povos originários já usavam máscaras, já faziam teatro, já cantavam, dançavam, batiam o pé no chão. Com isso e a agregação de toda a chegada dos povos de África, isso se fomentou. Então, o brasileiro, de um modo geral, e o português gostava muito de música, gostava muito de dança e canto. Então, nós fazemos teatro musical organizado como teatro musical desde antes da Broadway. A gente veio antes da Broadway. Nós começamos em 1870 e a Broadway começou em 1910. Então, a gente começou 40 anos antes da Broadway. Você vai me perguntar, jovens, então por que nós não somos uma Broadway? Porque não existe vontade política, não existe interesse para a cultura. Porque quanto menos as pessoas pensarem ou viverem uma realidade de emancipação cultural, mais elas vão viver uma realidade de enfrentamento ao poder. Então, o gênero atrai, mas por que só se fala da Broadway? Só se fala da Broadway porque é um gênero de escapismo, porque é um gênero das pessoas irem lá para se divertir, comer uma pizza depois. Como é, por exemplo, Família Addams, como é Summer, ou como é qualquer um desses musicais de Broadway. Chicago, por exemplo. Você vai lá com a família, gasta uma fortuna, esse espetáculo é financiado por dinheiro público, você gasta uma fortuna para o ingresso e ainda vai comer uma pizza depois com a família. Então isso continua sendo da classe média para a classe média, feita pela classe média, não atinge camadas mais democráticas da população. Está respondida a sua pergunta? Sim, está.
Gerson, você acha que seria um traço cultural do povo brasileiro, visto que a dança e a música sempre estiveram presentes desde a época dos indígenas na nossa cultura? Eu acho que sim. Musicais? Eu acho que sim, foi o que eu acabei de falar, né? A gente tem um traço cultural, a gente tem a gente tem muito assunto, né? Eu gosto de fazer algumas simulações com os meus alunos, eu gosto de brincar com os meus alunos. Então, eu gostaria de saber, alguém aqui, todo mundo é do jornalismo, né? Sim. Mas vamos imaginar, né? Você, por exemplo, aqui, que é do Espírito Santo, imagine que você seja a gerente de marketing do Banco Bradesco, ou de qualquer grande banco, se não puder falar a marca, de qualquer grande banco. Imagine que eu, Gerson Esteves, chego para você e te ofereço um projeto, que é um projeto como Família Addams, um sucesso da Broadway, que vai ter no elenco uma personalidade qualquer da Rede Globo, e que vai ser divulgado no jornal O Estado de São Paulo, e que irá ficar em cartaz no Teatro Renault. Você viu a quantidade de marcas que estão envolvidas só nessa frase que eu disse? Broadway, Estado de São Paulo, Globo, Teatro Renault, tudo isso é marca, tudo isso é marketing, e tudo isso vende. Então eu chego aí para você e digo assim, você quer comprar patrocinar esse espetáculo, ou um espetáculo que eu vou fazer sobre a Guerra de Canudos, com um grupo periférico maravilhoso, com danças populares brasileiras, num galpão na Barra Funda. Para qual você vai dar dinheiro? Se eu estiver buscando uma maior visibilidade para minha carreira, certamente eu escolheria o projeto que envolve maior número de marcas. Evidentemente, é isso que o marketing quer. O marketing quer visibilidade. Significa que a nossa cultura está na mão dos gerentes de marketing deste país. Significa que são eles que decidem o que vai ou não vai para o palco e o que vai ou não vai chegar às populações em geral, de maneira democrática e igualitária. Sim, eu sou um comunista. Então, é disso que se trata. É um produto a ser vendido. É um produto e veja, quando a gente fala em Broadway, quando a gente fala em Família Addams ou quando a gente fala em Chicago, a gente está falando, Chicago é uma obra de 1975 que se baseia num livro de 1920. Sim, teatro musical não é original, né? Nada é criado quase originalmente. Então, assim como Família Addams se baseia nos cartoons dos anos 1920, do entre guerras, do período da depressão americana. Então, essas obras, elas são obras de franquia, elas são obras que se dirigem a públicos que são maximizados. O Philippe Martel tem um livro muito interessante chama Mainstream, a Guerra das Culturas e das Mídias, e ele diz que hoje a gente atende a interesses na produção de produtos, e esses produtos estão mudando de mãos e de hemisférios do ponto de vista econômico e geográfico. Então, a gente precisa sempre entender a quem essas obras atendem. Quando a gente faz um musical como esses de Broadway, a gente manda 40% do dinheiro para fora do Brasil. 40% do dinheiro captado para fora do Brasil. Isso é muito dinheiro. Com os 40% que é mandado para fora do Brasil, você faria um outro projeto, você faria inúmeros outros projetos descentralizados. Então é nisso que a gente tem que pensar. Porque o povo brasileiro gosta de teatro e gosta de musical. Está aí o nosso carnaval, o Carnaval de Avenida, que é um carnaval absolutamente teatralizado e absolutamente teatral. Está aí as nossas manifestações folclóricas, como, por exemplo, o Bumba Meu Boi do norte do Brasil, ou outras manifestações como as festas de reis, ou outras manifestações como os carnavais de rua do Nordeste brasileiro, e quando eu digo agremiações organizadas com narrativas organizadas. E bom, você falou então que o musical já existe no Brasil desde sempre. O que você acha sobre o fato da maioria das pessoas acreditar que surgiu com as chanchadas? Então, vamos falar das chanchadas. As chanchadas foram uma alternativa, olha só. A chanchada é uma resposta cinematográfica para a inserção de artistas no mercado de trabalho. Quando em 1946, os cassinos acabaram no Brasil, os cassinos davam emprego para um monte de gente. Artistas, músicos, pintores de cenário, compositores, pessoas de um modo geral. Os cassinos davam emprego e os cassinos foram fechados e essas pessoas ficaram todas sem trabalho. Vedetes, cantores, cantoras, enfim, toda essa gente. E aí essa gente foi para um cinema brasileiro, que era um cinema brasileiro
Também já musicado, não musical, porque a gente teve pouco cinema musical e há uma diferença que é preciso deixar clara entre o que é musical e o que é musicado. Mas o cinema brasileiro passa, então, a receber essas pessoas num cinema brasileiro dos anos 1950 a 60, que são as chamadas chanchadas, especialmente as chanchadas da Atlântida, as chanchadas da Cinédia e as chanchadas aqui de São Paulo, da Vera Cruz. Essas chanchadas vão dar emprego para esses artistas, eles vão se colocar e vão cantar. Dali eles pulam para a televisão das chanchadas. Mas a nossa revista já existia antes disso. A revista brasileira enquanto gênero e enquanto manifestação artística e cultural, existe desde 1874. 1874. É muito antes e é muito importante que a gente saiba. E a revista está aí. Quando a gente vai assistir Concerto para Dois do Jarbas e da Cláudia Raia, a gente vê um espetáculo de revista, que é passar em revista acontecimentos ou fatos históricos ou artísticos do país. Gerson, quais são as nossas influências no teatro musical? As nossas influências são diversas. Nossas influências são greco-romana, de cara, porque a gente tem uma herança greco-romana, o nosso teatro é de herança greco-romana, ocidental, portanto. Esse teatro greco-romano vai se transformar em comédia dell'arte, vai se transformar em um monte de coisa, vai chegar até Portugal, de Portugal vem para o Brasil, mas no Brasil encontra os nossos povos originários, o que a gente chama de índios, mas os nossos povos originários, que são os reais donos dessa terra, e aí recebem as influências vindas de África. As nossas influências são inúmeras. Os nossos comediógrafos com influência francesa vão se inspirar. França Júnior, Martins Pena, Arthur Azevedo vão se inspirar nas comédias francesas para fazer as primeiras revistas. Chiquinha Gonzaga, nossa grande mestra do teatro ligeiro, leve brasileiro, e a partir daí a revista francesa, a revista portuguesa, até chegar no que a gente tem hoje. Então as nossas influências são essas e eu me recuso a dizer que a Broadway é uma influência. A Broadway é colonização, são coisas diferentes. E levando em conta todas essas influências, você acha que mudou muito desde o musical que os nossos povos originários faziam até esse American Musical que a gente tem hoje em dia, que é tão mais valorizado que realmente... Evidente que mudou muito. Os nossos povos originários faziam aquilo como expressão, não como ideia de entretenimento. Eles tinham uma ideia de passar o tempo e se expressar, e nós temos hoje o conceito do entretenimento, né? Vocês que estão fazendo jornalismo devem se deparar já com a palavra infotenimento. O que é infotenimento? Hoje, cada vez mais, a informação está virando entretenimento. Então, a gente tem ali o William Bonner sempre terminando o Jornal Nacional com uma piadinha e um sorrisinho, né? Sempre tem o telejornal que mostra ali o meme do dia, o gatinho, ou sei lá o quê. Isso é dar para o público uma noção de que aquelas notícias chatas e preocupantes todas, elas têm que ser diluídas nessa noção de entretenimento. Assim é com o teatro. Então, o teatro musical que faz pensar é o que menos as pessoas querem. Elas querem o teatro musical que diverte, porque elas querem passar um tempo fora da realidade. É assim que nasce o teatro musical, né? Como escapismo, tanto na Broadway, como em Hollywood, como mesmo no Brasil, como escapismo. E você acha que o Brasil ele consegue representar o nosso país, o Brasil, e todas essas realidades no teatro musical? Eu vou cantar para você a música do Tom Jobim. O Brasil não conhece o Brasil. A gente não se conhece, a gente não se identifica, porque a gente não entende nem de cultura nem de arte. A gente não sabe que cultura é tudo aquilo que nos identifica. Então, cultura é aquilo que nos une e nos aproxima. Tem uma bobagem que tem um sujeito que fala aí, e um monte de jornalistas repetem, e eu fiquei muito feliz que vocês não repetiram. O Brasil é hoje o terceiro centro produtor de teatro musical no mundo. É uma bobagem dizer isso, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em terceiro centro, quais são os dois primeiros? O West End de Londres e a Broadway em Nova York. E você já não pode comparar alhos com bugalhos. O Brasil é o Brasil, o West End de Londres é uma coisinha desse tamanho e a Broadway é uma coisinha desse tamanho, dois conjuntos de ruas. Você já não compara um país com dois conjuntos de rua. E o Brasil não tem que se comparar com nada, a gente tem que se representar a nós mesmos e não representar num cenário mundial. Quando a gente entender que a nossa arte e a nossa cultura tem que ser suficiente para o nosso mercado, que é grande e que é gerador de imposto, essa arte tem que se comunicar de nós para nós mesmos.
e não de outros para nós mesmos. Quando você vai ao teatro assistir Família Addams, você sabe quem é a Família Addams? Você já leu os quadrinhos? No máximo você viu o desenho. E você sabe que a Família Addams é uma família disfuncional? Uma família que ninguém... Que faz parte completamente na contramão da realidade daquela sociedade americana pessimista daquele momento. Então, Família Addams é uma obra que deveria ser pessimista. Chicago começa com a frase: essa peça trata de assassinato, aborto, traição, medo, tiros, balas, tudo aquilo que a gente adora. Evidentemente, a gente adora tudo isso. Mas a peça fala disso? Não. As pessoas vão lá para ver a moça da telenovela fazer. Gerson, e para montar um musical, a gente sabe que precisa de pessoas com diversos talentos. Cantar, dançar, interpretar. Você acha que no Brasil você consegue encontrar perfis de pessoas assim? Ué, se você fala, você canta. Se você anda, você dança. Pronto. Essa é a primeira máxima. Teatro musical é uma mentira, tá, gente? Então você vai, sua avó vai lá e fala assim: gente, eles são ótimos, né? Eles cantam, eles dançam, eles representam, eles fazem tudo. É uma mentira. Tem quem dança bem e canta mal, tem quem canta bem e dança mal, tem quem representa bem e faz as outras coisas mais ou menos, tem quem canta e representa bem e dança mal. Ou seja, quando você vê tudo junto, você acha que aquilo é todo mundo fazendo tudo igual. Mas não, na verdade existe uma estrutura muito bem pensada. Você tem gente que canta fora de cena para fazer coro para aquelas que estão dançando porque não tem respiração para cantar e dançar, então quem está dançando só mexe a boca. E assim vai, é um truque. E esse truque também tem valor, também é um truque bem feito. Os americanos que inventaram isso e a gente reproduz. A gente cresceu muito com os americanos a partir desse tal boom que ele falou no começo, a partir de 1995, mais ou menos, portanto nos últimos 25, 27 anos, com a chegada dos grandes musicais de Broadway através de nomes como Billy Bond e da companhia da CIA, Companhia Interamericana de Entretenimento, que depois virou Time for Fun, porque teve que se nacionalizar, era uma companhia mexicana. Então, mas ainda tem um pé lá no México, a gente manda dinheiro não só para os Estados Unidos, mas manda para o México também. Mas a gente aprendeu muito sobre técnica, a gente aprendeu muito sobre microfone, sobre direção de palco, a gente aprendeu muito sobre estrutura, sobre figurino, sobre cenário, a gente aprendeu muito, cresceu muito, e é evidente que esses grandes musicais são a porta de entrada para que as pessoas comecem a fruir outros musicais, né? É uma droga grande abrindo porta de entrada para drogas menores. É isso que a gente está falando sempre, né? Ou seja, o teatro mais visível é uma porta de entrada para que as pessoas comecem a fruir obras brasileiras. E como que é o processo de preparação para um ator de teatro musical? Um ator de teatro musical, ele tem que ser, antes de tudo, um ator, porque teatro musical é, antes de tudo, teatro. Então esse é o meu ponto de vista, né? Então teatro musical é, antes de qualquer coisa, teatro. Então um ator de teatro, ou atriz, né, ou atriz, um indivíduo, performer de teatro musical, ele tem que ser uma pessoa disponível, conhecedora da sua história, conhecedora do seu corpo, conhecedora da sua voz, conhecedora dos meios de produção e conhecedora da trajetória daquela manifestação artística que ele pretende. A partir daí, são anos de preparação. Então, a gente tem um curso que eu coordeno, que é um curso de 3 anos, mas esse curso prepara pessoas para estarem no mercado de trabalho, mas essas pessoas vão se preparar para o resto da vida delas. E você acredita que para montar um musical demora mais do que para montar uma peça não musical? Depende. Depende dos meios de produção, depende de quem financia e de onde vem o dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que está pesquisando um espetáculo musical há mais de 1 ano, porque tem um tempo para fazer isso. Na Broadway, um espetáculo é lançado, começa a ser produzido com 5 anos de antecedência, 6 anos de antecedência. Recomendo que vocês assistam aí uma série muito interessante chamada Smash, que conta como se produz um musical na Broadway, tem 2 temporadas, e depois assistam Tic Tic Boom, sobre o Jonathan Larson. O filme é ruinzinho, mas enfim, assistam, que mostra um pouco também como foi a trajetória desse grande mito aí da Broadway dos últimos 30 anos, que foi o autor de Rent. Então, acho que é legal vocês entenderem que depende sempre dos meios de produção, porque parar de achar que artista não precisa comer,
Parar de achar que artista não precisa pagar conta. As contas chegam do mesmo jeito. Gerson, como que você enxerga o cenário atual da cultura no país? E como que as mudanças políticas elas vão afetando as produções na captação de recursos para montar uma peça? Recado para a edição. Cortem tudo menos o que eu vou falar agora. Eu acho que tá uma porcaria, né? Acho que o governo atual conseguiu destruir a cultura brasileira, fez um trabalho que é um trabalho de apagamento da cultura brasileira, um trabalho de apagamento do pensamento cultural do brasileiro. E esse é um projeto de apagamento. É um projeto de apagamento não só da cultura oficial ou da cultura major, como se diz, mas é um apagamento da cultura periférica. É um apagamento da cultura, por exemplo, o que se fez na Fundação Palmares é um absurdo. O que se fez com o Museu da Cultura Afro no Ibirapuera é um absurdo. O que se faz por meio de memes e por meio de fake news com relação à cultura brasileira é um absurdo. O que se fez com a Lei Rouanet tinha falhas? Tinha falhas. Tem problemas? Tem problemas. A Lei Rouanet precisa ser reavaliada. Mas era a única lei de incentivo por meio de isenção fiscal que o Brasil tinha, confiável e séria. Os projetos estão se acumulando lá em Brasília e a lei mudou e virou uma porcaria. Então, o fim do Ministério da Cultura é um sinal de que a gente não dá bola para essa coisa chamada cultura. O que aconteceu com a Cinemateca Brasileira é um sinal de que a gente não dá bola para a cultura. O que aconteceu com o Museu Histórico no Rio de Janeiro é um sinal de que a gente não dá bola para a cultura. Então, respondendo a sua pergunta, pode falar palavrão nesse programa? Em teatro, a gente costuma falar uma palavrinha quando a gente deseja boa sorte para os colegas. Vocês sabem qual é? Merda! Então é isso que eu acho que está a cultura no Brasil hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Todo mundo junto? Mas muito obrigada, Gerson, por ter aceitado o nosso convite. A gente amou te receber aqui. A gente queria te parabenizar por todo o seu trabalho. Também divulgar aqui o livro A Broadway Não É Aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, muito obrigado, gente. Fiquem atentos ao Linkados. Queremos também agradecer a toda a equipe do Linkados na Área e a nossa orientadora Heidi Vargas. Até a próxima edição.